Dois mergulhadores exploram um local de mergulho remoto. Uma forte correnteza os leva para longe do barco. E eles são deixados para trás, a 30 quilômetros da costa. O que foi isso? Tá bem ali! Sem resgate à vista, eles só podem contar um com o outro para se salvar. Exaustos, com sede e aterrorizados, até quando eles conseguirão lutar contra a correnteza e os tubarões? Sobrevive. Perigo ao mar. Eu não sabia muito o que esperar quando cheguei nas Ilhas Salomão pela primeira vez. Ilhas Salomão, Pacífico Sul. Lembro de descer do avião e pensar, nossa, que lugar quente. Melissa Armstrong, de 35 anos, era gerente de um hotel em Toronto. Cansada da vida na cidade grande, ela pediu as contas e decidiu se aventurar na ilha. Eu não estava me sentindo realizada. Eu precisava muito de uma mudança na minha vida. E eu pensei, bom, isso sim é sair da rotina. Ela começou a trabalhar com o pesquisador marinho David Tomlinson. Ele estuda os oceanos há quase 30 anos. Comecei a mergulhar em 63 nas Bahamas. Tive a sorte de poder estudar grande parte dos oceanos e ver coisas que pouquíssimas pessoas têm acesso. Oi, Olá. tudo bem? Tudo. Steven, Peter, essa é a Melissa. Prazer. Vamos pro cavate? Sim. Tá bom, pode subir. O Cavate é um vulcão oceânico que David estuda há muitos anos. Após essa erupção que ele conseguiu filmar, o vulcão desapareceu da superfície. Agora ele quer estudar o vulcão submerso. Nós 4 partimos e as condições estavam ótimas. Não tinha o que dar errado. O local do mergulho fica a 30 quilômetros da costa. Melissa nunca mergulhou em um lugar tão remoto. Eu estava empolgada e tranquila com o mergulho. Foi só no caminho que comecei a pensar, nossa, a gente está no meio do nada. Então, quando a gente chegou no local do mergulho, tive um mau pressentimento, sabe? Eu pensei, isso tá estranho. Tá bem? Sim. Bom, acho que estou um pouco ansiosa. Por quê? Fiquei com um pouco de vergonha de falar que tinha medo de tubarão. Não queria que ele soubesse. Não se preocupe com os tubarões. Eles têm mais medo da gente que o contrário. Não sei, não. É sério. Eles raramente chegam perto da gente. Só se você estiver nadando na superfície, tipo um surfista. Daí pode ser que eles apareçam. Mas embaixo d'água não tem com o que se preocupar. Pode fechar? Eu não teria medo de tubarão. O que dá medo mesmo é nadar por cima de um vulcão. Bom, eu não tinha parado para pensar em nada daquilo. Agora estava preocupada com tudo, com o vulcão explodindo e, claro, com os tubarões. Não liga pra ele. O mergulho é seguro. Mas David sabe mais do que deixa transparecer. Eu tinha ouvido dos pescadores da ilha que tinham os tubarões martelo grandes por ali. Eles estavam aparecendo e incomodando os locais. Mas ela não precisava saber disso. David já mergulhou com tubarões antes e está seguro de que não há risco de ataque embaixo d'água. Mas a condição climática o preocupa. A gente estava acompanhando a condição do tempo e dava para ver de longe uma nuvem um pouco estranha. Ela tinha o formato de uma sobrancelha, mas não era algo que me preocupava. David está confiante de que eles já vão ter saído da água quando a nuvem chegar. Qual é o plano? Vamos descer uns 30 metros e explorar os arredores. O mergulho levará meia hora. O barco ficará parado à espera. O barqueiro explicou exatamente onde ia deixar e depois apanhar a gente. Eu nem dei muita atenção. Achei que eles sabiam o que estavam fazendo. Mas por dentro eu estava cada vez mais nervosa.
Pode pular. A água tá ótima. Então eu coloquei o equipamento e disse ao barqueiro. Aqui vou eu. Reze por mim. Daí pensei, por que eu disse isso? Naquele dia, eu vi coisas que jamais tinha visto na minha vida. Foi incrível. A gente atravessou uma área cheia de luz, parecia até um sonho. Teve uma parte que a gente ficou cercado de bolhas de ar que saíam do cavate. O vulcão está em uma profundidade que fica fora do alcance dos mergulhadores. Tudo o que conseguem ver são nuvens de dióxido de enxofre que sobem na direção deles. Era uma cena celestial de tirar o fôlego. Após 30 minutos, os mergulhadores emergem. Foi incrível, não foi? Foi maravilhoso. O tempo mudou drasticamente. A nuvem escura que David tinha avistado antes chegou até eles. O mar tá agitado agora, né? Sim. Olha! O barco tá a quilômetros de distância. A correnteza deve estar bem forte. Oi! Aqui, gente! Aqui! Atrás de vocês! Aqui! Eu lembro de pensar, bom, não deve ser nada. Poderia ser ansiedade minha, porque eu não via a hora de chegar no barco e me aquecer. Mas eles não viam a gente. Estão com o motor ligado, por isso não ouvem a gente. Desliga o motor! Desliga ele! Desliga! Tamo aqui! Perguntei ao David porque eles não viam a gente e ele não sabia responder. A gente estava gritando muito. Por que eles não se moviam? Por que não estavam ouvindo a gente? No barco, eles sabem que os mergulhadores já deveriam estar na superfície. Só que por conta da nuvem escura, eles não conseguem vê-los. O motor mantém o barco na mesma posição. Porém, uma correnteza forte está arrastando os mergulhadores para longe dele. Onde estão indo? Pra lugar nenhum. Acho Estão que indo sim. é a correnteza. Tá puxando a gente. Aqui! Claro que a gente ficou irritado. A gente estava bem ali. Por que eles simplesmente não viravam pra gente? Aqui! A correnteza estava forte. A gente via eles, mas eles não viam a gente. Para o barco ficar fixo naquela posição, o motor tem que ficar ligado. A situação chegou ao ponto em que o combustível pode acabar. O barqueiro procura pelos mergulhadores desesperadamente. Ele não sabe que a correnteza os levou para longe dali. Com combustível em situação crítica, eles não têm outra opção a não ser voltar para a ilha. Gente! Não! Foi tudo muito rápido. Eles simplesmente desapareceram no horizonte. Falei pro David, isso não pode estar certo. A gente está literalmente ferrado. David e Melissa agora estão à deriva, sozinhos no oceano. A terra firme está a mais de 30 quilômetros de distância. 1 hora na água. Só lhes resta rezar por um resgate. Eu ainda tinha esperança de que eles iam voltar como super-heróis e nos tirar da água. Mas não voltaram. A gente estava isolado, a quilômetros de distância da terra firme. A gente estava ferrado. Acho que dá pra nadar de volta? Não dá. Tá muito longe. Mas eles voltam logo. É só ficar calmo. Tá bom? Falei para ela, vamos ficar aqui para não dificultar as buscas. Porque o barqueiro era o único que sabia onde a gente estava. A gente tinha que ficar lá porque com certeza ele ia seguir a correnteza para o mesmo lugar. Tem certeza que vão voltar? Certeza. Eles vão abastecer e voltar. Dá 2 horas ida e volta. Eu acho.
A gente deve sair daqui por volta das 4. Tá bom? O David ficou calculando a hora que o barqueiro iria voltar e, pelos cálculos dele, seria por volta de 4 da tarde. Pensei, nossa, vai ser uma longa espera. Mas eu não estava sentindo muita firmeza naquilo. David, o que você está procurando? Só dando uma olhada mesmo. Eu não quero de jeito nenhum virar comida de tubarão. Calma. Não se preocupe. Naquela hora, eu comecei a ficar com raiva. Ele não devia ter deixado aquilo acontecer. Como a gente foi parar naquela situação? Não vem com essa. A gente está no meio do oceano. E você perdeu o barco. Eu tinha motivos para estar furiosa. Eu falei um monte. Tem coisa que nem posso repetir aqui. Droga! De certa forma, a Melissa tinha razão de estar nervosa. Ela não se segurou e xingou pra caramba. Ela confiou em mim e eu estraguei tudo. Eu literalmente dei um tiro no pé. Sem dúvida nenhuma. E conforme o tempo passava, o clima só ficava pior. David e Melissa passam a se evitar, ignorando a forte correnteza. David! David! A correnteza separou a gente. Foi assustador. Vem pra cá! A gente teve que nadar contra a correnteza para se unir novamente. Nada pra cá! Foi impressionante. Ficamos só alguns segundos separados e aquilo aconteceu. Eu prendi o regulador dela no meu compensador. Isso ia evitar que a gente se separasse um do outro de novo. Ficar sozinho numa situação daquela poderia ser mortal. Eu não sou uma pessoa controladora, mas tive que tomar as rédeas daquela situação, pela nossa sobrevivência. O David falou que naquele momento o mais importante era conservar energia. Então o plano era que eu segurasse na cintura, no pescoço dele, e ele ia me levando. A gente ficou tipo cara a cara. Mas eu não queria ter que olhar para a cara dele. Eu não queria estar naquela situação, eu não queria estar perdida no meio do oceano. Mas eu não tinha escolha, né? Gente! Gente! Depois de retornar à terra firme, o barqueiro pede ajuda. Tem 2 mergulhadores perdidos. Os locais conhecem bem a região e sabem dos riscos do tubarão-martelo, que já tentou atacar pescadores antes. Eles sabem que não podem demorar, então começam as buscas o mais rápido possível. 2 horas na água. David e Melissa creem que a ajuda está a caminho. Mas conforme o tempo passa, a tensão aumenta. A variedade de espécies marinhas nas Ilhas Salomão é imensa. Os tubarões eram os únicos que me preocupavam. Eu imaginava eles nadando à nossa volta e atacando a gente com aquela mordida fatal. O que foi isso? O quê? Foi você? Onde? Tem algo na minha perna! Tira logo! Não é nada. É o meu medidor. Tira daqui! Calma! Para de chutar! Olha, não tem nada aqui. Tem de tudo aqui! Se tiver algo perigoso aqui, Tipo o quê? Tubarão? Fala logo! sim! E você se debatendo desse jeito vai atrair eles, tá bom? Eu não parava de pensar nos tubarões. Só uma gota de sangue no mar já seria uma tragédia. As equipes de busca finalmente chegam ao cavate. Eles não imaginam que a correnteza arrastou David e Melissa a quilômetros dali. Eles continuam a busca perto do vulcão. 4 horas na água. David achava que até às 4 o barco estaria de volta, mas já eram quase 5. Eles estão a 30 quilômetros da costa e não há sinal de resgate.
Estava claro que o David queria ficar ali parado. Ele não queria se mexer para poder conservar energia. Eu lembro de olhar ao meu redor e só ver a imensidão do mar em volta da gente. E olhei para a ilha e pensei, não temos outra opção. Eu acho que a gente deveria voltar nadando. O David também entendeu que naquele ponto não tinha mais o que fazer. A gente tinha que começar a nadar. Tá bom. Sem movimento brusco, tá? Bem devagar. Eu vou ficar com a cabeça embaixo d'água, ok? Certo? Bem devagar. Tá bom. Eu lembro dele dizer, bem devagar, sem movimento brusco. Boiando tranquilamente, bem devagarinho. Aquilo tudo era para não chamar a atenção de outros animais e evitar o cansaço. Com 30 anos de experiência em mergulho, David sabe que uma movimentação intensa na água pode trazer riscos. Não queria virar isca de tubarão. E tendo estudado os oceanos por toda a minha vida, eu sabia que tinha uma boa probabilidade de algum tubarão vir fazer uma visitinha. Fiquei em alerta total. Aquilo não era legal, não mesmo. Enquanto David vigia embaixo d'água, Melissa monitora a superfície, à procura de qualquer perigo. O mar tinha uma pequena ondulação que às vezes parecia com barbatanas de tubarão. Ai, Que foi? Onde? Eu comecei a imaginar coisas. Que era? nada. Foi mal. Era uma batalha mental constante. 6 horas na água. Mas os perigos do mar não estão só na imaginação de Melissa. Ai! Fui mordida. Sério? Onde? Ai! Meu dedo! Ai! 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 Então eu coloquei a cabeça embaixo d'água e vi que tinha milhões dessas melecas, sabe? Tipo umas bolas transparentes. Água viva! Elas machucam, mas não matam, tá bom? É só nadar. Tinham centenas delas em volta da gente. Era ferroada por toda parte. Eu lembro até de contar as ferroadas. Foram 64. Mas a dor era uma coisa só. Era uma dor intensa que percorria todo o meu corpo. Meu Deus! Que dor! Minha mão arde que nem fogo! Tá tudo bem. Elas foram embora. Dá pra continuar? Dá sim. Sim. Desesperados para escapar das águas vivas, os mergulhadores se debateram na água. Por conta disso, eles viraram um mimo para predadores. De repente, eu vejo um pequeno ponto se aproximando de mim. O David me empurrou do nada para a direita. David! O que tá fazendo? Eu voltei para perto e ele me empurrou de novo. Estava vindo do fundo bem na minha direção, literalmente na minha cara. Cuidado! Era uma barracuda monstruosa, com quase 2 metros. Elas podem ser muito agressivas e eu já ouvi história delas atacando pessoas. David sabe que a grande barracuda pode atacar. Meu Deus! Cadê ela? Uma pequena mordida já bastaria. Qualquer gota de sangue já poderia atrair predadores. Em especial os tubarões. Contra os dentes afiados da barracuda, David se defende com sua câmera. Eu precisava de algo contundente para proteger a gente. Ela nadou em volta da gente e foi embora. Foi muita sorte ela não ter feito nada. Foi embora. Tá tudo bem. Continuei alerta porque não queria ser atacado de surpresa por uma criatura daquela.
Ao anoitecer, as equipes de busca não têm escolha e precisam retornar à ilha. Eles passaram mais de 6 horas procurando pelos mergulhadores. Eles vão recomeçar ao amanhecer. Mas essa demora pode custar caro a Melissa e David. Quando o sol começou a se pôr, senti uma tristeza enorme. 7 horas na água. Eu não entendia por que eles não vieram buscar a gente. Fiquei muito chateado. Como isso aconteceu? Como? Como assim eles não voltaram? Talvez estejam lá no vulcão. Difícil. Acho que a gente deve continuar nadando. A gente já avançou bastante. Por fora eu demonstrava força, tinha até um pouco de bom humor, mas por dentro eu estava com muito medo. O sol estava começando a se pôr. Essa era a parte que eu mais temia. À noite a história seria diferente. Tem muitos animais que vêm para a superfície durante a noite para se alimentar. Pensei comigo, vamos ser o prato principal. Apesar de tudo, eles ainda estão a 25 quilômetros da costa. Então a única opção é continuar nadando. A mais de 1.500 quilômetros dali, Owen, o irmão mais velho de David, está em casa com sua família. Eram 6:30 da tarde, mais ou menos, e eu estava jantando quando o telefone tocou. Alô, quem fala? Era a secretária do David, e Cairns. Ela disse que tinha uma notícia muito triste para me dar. O David sumiu no mar. Como assim? Parece que ele mergulhou e não voltou mais. A gente tinha acabado de perder a nossa irmã com câncer. Fazia só uns 4 ou 5 meses. A primeira coisa que pensei foi se a nossa mãe ia aguentar mais esse baque de perder mais um filho. Ela já tinha 90 anos. Foi um trauma nesse sentido. Tá certo. Vou pra lá o quanto antes. Obrigado por avisar. A gente era muito próximo. Então, claro, a primeira reação foi pensar, o que eu posso fazer para resolver isso? Alô? Isso mesmo, preciso de um voo para as Ilhas Salomão. O primeiro voo disponível partia às 3:30 da manhã. Eu ia ter que esperar umas 8 horas. E eu me senti inútil. Talvez impotente seja a melhor palavra. Não tinha o que fazer naquele intervalo de tempo. Obrigado. Tchau. E o David ia ter que esperar, onde quer que estivesse. Onze horas na água. Conforme a noite foi caindo, a gente começou a ficar com muito medo. Mas muito medo mesmo. A gente ia ter que continuar lidando com todos os perigos do mar, mas agora sem poder ver nada. Melissa! O que foi? Para de nadar. Por quê? Brilho. Tem brilho na água. De repente, percebi que toda vez que a gente mexia nossos braços ou pernas, a água brilhava. Nossa! A luz misteriosa é causada por plânctons microscópicos. Qualquer movimento repentino faz com que eles brilhem. Para! Mas é tão lindo! Pois é, mas os predadores podem ver a gente. A gente teve que parar de nadar. Eu falei para Melissa para a gente parar porque aquela luz podia atrair alguma coisa. Quando os mergulhadores param de nadar, a temperatura corporal deles despenca. Eu tava tremendo muito, tava com muito frio. A gente não tinha onde se apoiar. A gente não tinha onde sentar. Eu só queria poder sair da água. Eu queria achar alguém que eu pudesse me agarrar para poder aliviar toda aquela pressão que eu sentia. Porque era muito cansativo e muito desconfortável. Eu estava tentando deixar ela relaxar um pouco, fazendo com que ela se movimentasse o mínimo possível para guardar energia e também para evitar o frio. A gente estava muito cansado, mas não tinha como dormir. A gente poderia se afogar se pegasse no sono.
Eu tirei minha máscara. Eu passei meu braço por dentro dela. Mas quando fui ver, ela tinha ido embora. Meu Deus! Achou ela? Não consigo ver nada. Aquilo foi uma tragédia porque a máscara é uma ferramenta essencial de sobrevivência. O que foi isso? Onde? Algo encostou na minha perna. Será que tinha sido o David? Não fui eu, não. Minha nossa! Senti como se algo tivesse esbarrado em mim. Falei, será que é um tubarão? David e Melissa estão à deriva no Pacífico Sul há mais de 12 horas. Eles pararam de nadar por conta do plâncton luminoso. Mas algo ainda estava gerando luz ao redor deles. Ai, tá bom. O que foi aquilo? Tinha umas explosões de brilho ao redor da gente a uns 5 metros de distância. Meu Deus! Você viu aquilo? Vi sim. Tinham vários lampejos de luz surgindo ao redor da gente. Cuidado! Olha! Que tipo de peixe era? Eu não sei. Só sei que poderia atacar a gente a qualquer momento. Gente do céu! O medo é insano. Meu Deus! Aquela noite foi a mais estressante de toda a minha vida. Certeza. Foi um dos piores momentos da minha vida. É até difícil de comparar com outras coisas, mas certamente nunca tinha me sentido tão mal. 13 horas na água. Cada minuto que passava naquela situação fazia com que eu tivesse menos esperança de escapar vivo. A situação está bem complicada. Não sei o que fazer. Uma parte muito difícil daquilo tudo foi discutir a mensagem que a gente queria passar para os nossos entes queridos, caso um de nós não sobrevivesse. Eu queria dizer para os meus filhos que eu amava eles. E a minha família. Assustador, nossa. Era muito importante para mim que se ele sobrevivesse, que ele dissesse à minha mãe e ao meu pai que eles foram ótimos pais. Ele começou a chorar e dizer que eu ainda ia viver muito tempo. Que eu ainda ia ter filhos. E nossa. Foi muito difícil. Eu estava evitando pensar na morte. E de repente, a gente começou a aceitar a morte e até falar sobre ela. David e Melissa estavam a uns 30 quilômetros da costa. Eu olhei pela janela do avião e estava tudo escuro. Daí lembrei deles perdidos no mar, naquela escuridão toda. Era uma sensação de impotência, mas não tinha o que fazer. Muita coisa passava pela minha cabeça naquela hora. Pensava, nossa, isso só pode ser um pesadelo, eu vou acordar e tudo vai voltar a ser como antes. Claro que eu esperava que meu irmão ainda estivesse vivo. Mas se não tivesse, eu ia trazer o corpo dele de volta para casa. Eu cheguei a pensar em pedir ajuda do David para me afogar de vez.
Mas não podia permitir que minha morte fosse daquela forma. Não podia decepcionar minha família daquele jeito. Não mesmo. Daí eu falei pro David, não importa se eu vou morrer, mas eu quero morrer tentando. Não quero mais ficar aqui parada. A gente tem que nadar. Vamos nadar. David, por favor. Por favor. E ele disse, tá bom, vamos nadar. Mas vamos bem devagar. Daí a gente começou a nadar sem parar. Dezoito horas na água. Olha a luz. Depois de toda aquela escuridão, ver a luz foi uma virada de jogo para mim. Aquela luz renovou as minhas esperanças. Era maravilhoso ver aquele sol nascendo. Foi o amanhecer mais lindo que já vi na minha vida. Ver aquela luz surgir foi incrível. Finalmente, pela primeira vez, eu conseguia ver a ilha. A terra firme era tangível. Tá mais perto. Nossa! Tá mais perto mesmo. Eu não conseguia tirar meus olhos da ilha. Não via mais nada. Melissa se sente energizada, mas David é 20 anos mais velho que ela e está exausto. Ele ficou a noite toda sem dormir para que ela descansasse. Eu já não estava mais aguentando o cansaço. Eu já estava naquele ritmo há 24 horas. Ele começou a ficar estranho. Eu lembro de ver a cabeça dele afundando bem devagar na água. E quando afundava uns 3 dedos, eu dava um toque nele e ele levantava a cabeça de novo. David, você tá bem? Tranquilo? Ver ele daquele jeito me deixou assustada. Lembro de pensar, e se ele simplesmente se afogar? O irmão de David, Owen, finalmente chega às Ilhas Salomão. Ele busca um serviço de locação de helicóptero para as buscas, já que não há resgate oficial na ilha. Quando cheguei na empresa de helicóptero, eles não estavam exatamente com pressa para me atender. Eu fiquei ali no balcão tentando acelerar as coisas, tentando fazer o pessoal se mexer. Olá, Pois não. preciso de um helicóptero quanto antes. Pra que seria? Meu irmão está desaparecido no Cavate. Deixa eu ver com o nosso chefe. Aguarde só um minutinho que já volto. Eu queria que eles saíssem bem cedinho, mas já eram quase 8 horas da manhã e nada. Fiquei meio chateado com aquilo porque eu estava com pressa de começar as buscas. Sr. Thompson, boas notícias. A gente tem um helicóptero disponível. Que boa notícia! Falei, perfeito, vamos partir agora mesmo. Como somos uma empresa privada, vamos precisar cobrar uma parte adiantada para poder continuar. Sinto muito. Eu não fazia ideia de qual era a moeda nas Ilhas Salomão e certamente não tinha uma mala cheia de dinheiro comigo. Aceita esse? Aceito sim. Um minuto. O bom e velho cartão de crédito fez sua mágica. Deu tudo certo. Tudo ok, vamos partir, pessoal. Tudo que Owen pode fazer agora é esperar. 20 horas na água. Até agora,
David e Melissa nadaram 22 quilômetros, sem descanso, comida ou água fresca. Ainda faltam 8 quilômetros para chegarem à costa, e o calor começa a apertar. Fiquei tão feliz quando o sol apareceu. Mas depois o sol ficou forte demais. Eu senti um lado do meu rosto queimando. Eu lembro de tentar colocar meu rosto na água para refrescar um pouco. Minha boca estava super machucada e inchada. Com todo aquele sol e calor, umas bolhas começaram a aparecer nos meus lábios. Minha pele estava enrugada e descascando. Era como se eu estivesse derretendo naquela água salgada. David está perto de um esgotamento mental e físico. Eu estava morrendo de sede e faminto. Eu já estava chegando no meu limite. Eu estava começando a perder a lucidez. Tudo bem? David? Tudo certo? Consegue continuar? Lembro dele olhar para ele e falar: nossa, olha que legal aquele condomínio. E eu falava: não tem nenhum condomínio. Foi quando eu percebi que ele estava apagando. Ele já não estava mais falando coisa com coisa. Eu estava perto de um colapso de exaustão. E de repente, a gente ouviu um barulho. É o helicóptero! Aqui! Despertei na hora. Era o helicóptero fretado pelo irmão de David. O resgate finalmente está próximo. Nossa! Aquilo foi a maior felicidade da minha vida. Oi! Aqui! Foi incrível. A gente ficou acenando e gritando. Aqui! Mas a gente estava usando uma roupa escura que não dava para ver de lá de cima. A gente precisa refletir algo! Estamos aqui! A gente precisa refletir a luz. Oi! A gente passou por uma noite infernal e sem ataque de tubarão. Agora o helicóptero ia fazer o resgate e a gente ia ter um final feliz. Aqui! A gente acenava e eles se aproximavam cada vez mais. E daí, eles deram meia volta. Não tô mais vendo. E então eles foram embora. Aquilo foi um baque enorme pra gente. Foi desanimador, pra dizer o mínimo. Vamos lá. O jeito era continuar nadando pra ilha. Vamos nadar. A gente não tinha outra escolha. Exaustos, os mergulhadores estão a apenas 6 quilômetros da ilha. 24 horas na água. Para David, essa será a pior parte. Eu não tinha contado para Melissa que essa última parte seria a pior de todas. Era a parte mais perigosa. Era uma área próxima da costa e muito boa para pesca, justamente porque tinha uma vida marinha muito rica. E claro, isso também atraía alguns predadores. Além disso, eu não tinha contado para ela sobre 2 tubarões martelo que vinham incomodando os pescadores recentemente. Eu estava preocupado, mas ela não precisava saber de nada daquilo. Mas o que David não sabia era que com o atrito de suas nadadeiras, seus tornozelos começaram a sangrar sem parar. Os tubarões martelo conseguem detectar uma única gota de sangue a centenas de metros de distância. É questão de tempo para que eles apareçam. Lembro de pensar, mas o que é esse plástico boiando na água? Parece um barco ou um caiaque virado ao contrário, com a ponta para fora d'água. Mas o que pode ser?
Oh, David! David! Que foi? Um tubarão! O quê? E a barbatana? Aquilo me assustou. Como ele é? Eu disse, ele é assim, e comecei a desenhar no ar a barbatana de um tubarão. No caso, a barbatana de um tubarão martelo. Nossa! Meu Deus! Perto da costa, eles avistaram um tubarão martelo. Nunca tinha visto nada igual, era enorme. Era um tubarão com mais de 6 metros de comprimento. Era enorme. Pensei, se ele for me matar, que seja rápido. Não queria que ele atacasse minha perna ou algo assim. Queria que ele atacasse meu coração. E acabasse com tudo logo. Aquele era o meu maior medo. A minha única esperança era que ele não tivesse com fome. Um pouco de sorte seria bom depois de tanta coisa ruim ter acontecido. A parte mais difícil era saber que ele ainda estava rondando. E que quando a gente menos esperasse, ele podia atacar de surpresa. Os mergulhadores seguem tentando chegar à costa. Depois de 26 horas no mar, nadando 30 quilômetros, apenas algumas centenas de metros os separam da terra firme. Mas chegar lá é muito mais perigoso do que eles imaginavam. Não era uma praia de areia macia, onde a gente chegaria nadando facilmente. Era uma costa perigosa, toda recortada, cheia de ondas fortes e pedras. Dá medo só de olhar as pedras. Eu sabia que com nossos corpos tão debilitados, desgastados, nossa pele amolecida, tudo o que conseguia pensar era que a gente ia se machucar muito ali. 26 horas na água fez com que a pele deles ficasse bastante comprometida. Olhei para as minhas mãos e elas estavam totalmente enrugadas porque elas estavam há muito tempo na água. A pontinha do meu dedão, onde cresce a unha, estava em carne viva. Nossa pele estava tão deteriorada por conta do tempo embaixo d'água que não precisava de muito para a gente se machucar gravemente. Qualquer pedra um pouco mais pontuda iria fazer um estrago na nossa pele. Ou eles se arriscavam nas rochas, ou poderiam ser atacados pelo tubarão. Não havia um meio termo. Me dá seu colete. Passei para Melissa quais eram as opções e traçamos um plano. Segura aqui. Usa isso como prancha, tá? Como eu poderia sobreviver usando meu equipamento como prancha para surfar até a costa, como se fosse bodyboard? Que outra opção eu tinha? Eu estava muito assustada. A gente estava só a 100 metros da costa e mesmo assim tínhamos poucas chances de sobreviver. Sem querer, eu virei à minha esquerda. Nem sei por quê. E daí ele disse: não acredito. É um barco. Aqui! 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 Vem aqui! Foi inacreditável. Não poderia ter sido mais especial. Oi! Foi uma sensação incrível. Foi absolutamente inacreditável. Foi como se eles tivessem tirado um peso enorme das nossas costas. O barco chegou até a gente. Eles me tiraram da água. Eu fiquei totalmente enlouquecida. Eu chorava e ria ao mesmo tempo.
Eu não acreditava que tinha ficado perdida no mar. Eu tinha ficado 26 horas perdida. Os tubarões não me atacaram. Eu estou viva. David e Melissa nadaram cerca de 30 quilômetros até serem resgatados e levados de volta à terra firme. Meu irmão Owen estava lá. A melhor vista de todas. Eu não sabia se eu abraçava ou se eu dava uma nele, sabe? David, o que você foi aprontar? Como ele estava meio queimado do sol, só dei um abraço mesmo. Olá! Prazer, Owen. Eu disse para ele, se aprontar de novo, nem conte comigo. Não vou mais viajar para o fim do mundo para poder te salvar, hein? Foi maravilhoso ver ele ali. E tem sido maravilhoso poder acordar todos os dias. Só que em terra firme, é claro. David ainda vive nas Ilhas Salomão e mergulha regularmente. Melissa voltou para casa e nunca mais mergulhou em alto mar. Os dois permaneceram bons amigos.